pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papos de Maré, que carinhosamente chamamos de CotiCast, nome que faz alusão à Ilha de Cotijuba, que é o nosso cenário do episódio de hoje. A Ilha de Cotijuba é um território insular aqui da capital, Belém do Pará, e é uma região que muito inspira e movimenta o nosso projeto Afirma SUS, que é um programa do Ministério da Saúde, cujo principal objetivo é o combate à desinformação no SUS. Por isso, gostaria de começar agradecendo o nosso podcast, a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, a Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, e a Diretoria de Programas e Projetos Educacionais da UEPA. Também gostaria de agradecer a nossa parceria incrível com o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém e a Unidade Municipal de Saúde da Ilha de Cotijuba. Eu me chamo Rebeca Lima, sou acadêmica de Medicina da Universidade do Estado do Pará e vou aqui conduzir os nossos episódios. Por isso que eu peço para você curtir, compartilhar e acompanhar as nossas redes sociais, @FirmaSUSBelém. Hoje nós estamos inaugurando o nosso podcast Papos de Maré e o assunto que nós vamos trazer é diabetes, que é um tema muito recorrente aqui na Ilha de Cotijuba, que foi muito discutido durante as nossas rodas de conversa, durante as nossas ações do Afirma SUS. Por isso que para esse bate-papo eu trouxe o meu colega, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, e duas moradoras aqui da Ilha de Cotijuba. Queria primeiramente agradecer o convite de estar aqui, de poder participar desse podcast incrível. Meu nome é Erika Rabelo, eu sou estudante de Medicina também da Universidade do Estado do Pará e atualmente estou no 11º semestre. Sou nativa e sou associada do Movimento de Mulheres. No movimento eu trabalho com artesanato, junto com os artesãos. E estou aqui para falar sobre diabetes. Eu sou a dona Gessileia, eu estou aqui para falar também sobre diabetes. Como a gente viu, diabetes é um tema muito debatido aqui na Ilha de Cotijuba. Gostaria de agradecer a presença de vocês duas que toparam aqui a nossa entrevista, nosso podcast. E eu tenho certeza que muito vai ajudar, né, os outros moradores que vão assistir. E para isso, eu queria saber de vocês, tanto da dona Solange quanto da dona Gessileia, como foi que vocês descobriram o diabetes, quando foi, o que isso impactou na vida de vocês? Bom, eu descobri, a minha filha estava com 4 anos, no caso foi 2004. Na minha família, na verdade, minha avó morreu de diabetes, minha mãe, minhas tias, então eu sabia que eu era hereditária, né, que provavelmente eu adquiria. Eu tentei controlar isso o máximo que eu pude, depois que eu descobri que estava pré, tomei chá de muitas ervas, muita casca de pau, tudo que ensinavam para eu tomar, a gente fez. Acho que foram 8 anos, eu passei controlando dessa forma. Aí, só que todos os chás que eu tomei para diabetes eram muito amargos. Então, aquilo, a gente vai, quando passa muito tempo com uma coisa assim, a gente vai desistindo, né? Então eu comecei a ir na unidade, começar a fazer um tratamento, porque tu tomar uma pílula é diferente de todo dia tu tomar um chá descontrolado. Com certeza. Que aí, de médico de louco, todo mundo tem um pouco, então, olha, é bom tal coisa. Meu marido ia lá, pegava e ia fazer e eu tinha que tomar. Ah, é bom tal coisa. Menina, pensa no tanto de pau, de casca, de árvore que fizeram para me tomar de chá. E tudo. Eu tive que tomar, porque se eu não tomasse, não ia dizer que depois a culpa era minha, que eu não quis tomar um remédio. Ah, ela não quis se cuidar? Não quer se cuidar, tem toda essa história, né? Porque eu costumo dizer para minhas filhas, ser diabético é complicado, a gente ser masoquista, a gente agradecer o outro por estar nos furando, por estar nos criticando, por estar falando, porque acha que está ajudando, mas eu penso muito assim que só sabe quem vive a situação. Então, fura para ver quanto que tá, fura para corrigir. É sempre umas etapas, né? Umas etapas assim bem dolorosas. E a senhora, assim. dona Gessileia, como é que foi? Eu descobri quando eu tive um acidente que eu furei o pé no prego. Foi aí que eu fui descobrir que eu era diabetes. Aí inflamou muito meu pé. Aí eu perdi 2 dedos e meio. Aí tive que fazer uma cirurgia reparadora. Tirei carne da coxa para botar lá pro pé. Para fazer, né? Foi aí que eu fui descobrir que eu tinha diabetes, mas tanto eu não sabia. Aí foi complicado também. E quando a senhora teve a notícia que infelizmente foi através de um acidente, né, um caso, mas quando a senhora descobriu e, lógico, teve que fazer todo o acompanhamento, o tratamento, como isso impactou na sua vida? Foi muito triste, né, saber disso.
Eu não queria, porque a minha mãe também era diabética, meu pai também é diabético. Aí foi muita tristeza para mim saber disso. Eu imagino, e é por isso que eu vou passar a bola aqui para o meu colega Alec. Eu quero saber, Alec, o que é diabetes, na verdade, você explicar para a gente o que é diabetes e existe alguma idade comum, por que tem aumentado muito e quais são os sinais e sintomas que merecem atenção para a gente ligar um alerta. Verdade. Essa questão é muito interessante, principalmente porque é uma doença que a gente vê bastante e às vezes a gente não tem essa orientação de entender exatamente o que está acontecendo ali. O diabetes é uma doença que está relacionada ao açúcar no sangue, vocês conhecem como glicose, para quem já tem já ambientado nisso. E ela acontece, esse aumento do açúcar no sangue, principalmente por causa de um hormônio que é a insulina. A insulina no nosso corpo, ele funciona como se fosse uma chave. Ele vai na célula, abre uma porta e faz com que o açúcar que estava no sangue entre nessa célula. Quando a gente está com algum problema na produção ou na resistência, o nosso corpo não está aceitando tão bem essa insulina, que vai provocar diabetes e vai provocar esses diversos sintomas. Foi falado aqui, a senhora falou que descobriu por acaso, a senhora teve um quadro e isso é muito interessante, porque a diabetes ela é uma doença que muitas vezes ela é assintomática, que significa que ela não vai apresentar nada, a gente descobre realmente ao acaso. É por isso que é importante ficar sempre fazendo acompanhamento médico regular e essas coisas mais. Se ela tiver já num estado mais avançado, tiver algum tempo ou descontrolada, ela pode, descompensada que a gente fala, ela pode apresentar alguns sintomas. E aí a gente tem, por exemplo, o aumento da sede, a pessoa que urina muito, que sente muita fome, são várias coisas que a gente vai, essa perda de peso, tudo isso a gente vai avaliando, e aí quando a gente vê uma pessoa nessa situação, a gente pensa, talvez seja diabetes, é bom investigar para ter. Outras coisas que também é importante falar quando o paciente tem diabetes, isso desde quando ele está com a resistência, que a gente fala que é resistência à insulina, é que ele pode apresentar umas manchas, principalmente região de dobra, que é pescoço, partes íntimas, axila, começa a ficar mais escuro. E tem até um tabu que o pessoal fala que não lava, que não toma banho, mas não, isso é por causa desse aumento do açúcar no sangue. Então são coisas que a gente tem que sempre estar observando. Geralmente a tipo 2, que é a que a gente tem, é maior em pessoas mais velhas. Então, geralmente, a partir dos 40 anos é quando começa a desenvolver muito mais esse quadro. E é muito interessante a gente abordar exatamente o que é a diabetes, explicar aqui para vocês, porque eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, por serem diabéticas, vocês já se questionaram: eu posso comer essa fruta? Ela é muito doce. Eu posso comer essa fruta? Tem problema de eu tomar açaí com farinha? Tem problema de eu comer isso? Porque acaba que, como a dona Solange falou, a vida muda tanto que tem que ser uma série de restrições. Mas será realmente que precisa ser assim? Então, eu pergunto pro Alec novamente. Quem tem diabetes pode comer qualquer tipo de fruta, pode tomar açaí com farinha, principalmente porque é cultural aqui da região, né? De Cotijuba, tomar o açaí com farinha. Essa é uma pergunta, inclusive, muito frequente que a gente tem nas unidades, porque quando a gente fala que tem que mudar a alimentação, logo assusta. Isso. Que a gente pensa que não pode comer mais nada, tem que ficar esse controle. É interessante que, sim, a alimentação ela vai mudar, mas a gente sempre evita fazer uma restrição total. Então, a gente também não vai proibir tudo, até porque as pessoas é muito difícil se manter. Então, assim, por exemplo, frutas. Existem frutas que vão aumentar mais o açúcar que outras, isso é verdade. Então a gente recomenda algumas frutas que fazem menos esse aumento do açúcar, como por exemplo a maçã, a pera, o mamão. Mas mesmo as frutas que aumentam, tudo é uma questão de equilíbrio. A gente come, mas a gente não vai exagerar em nada nessa vida. Até a questão do açaí, da farinha, porque é importante a gente falar que quando a gente fala açúcar, não é só o açúcar que a gente usa para adoçar o café. O pão, quando a gente come, ele vira um açúcar. A farinha, quando a gente come, ela vira açúcar no nosso corpo. Então, a gente sempre vai estar evitando comer menos. Eu sempre falo com os pacientes, poxa, se você comia antes 3 colheres, semana que vem, bora tentar ir para umas 2, uma, e reduzindo aos poucos, até talvez a paciente nem precisar mais. Tirar o açúcar, diminuir essas questões. É interessante falar também que eu já vi muita gente perguntando, por exemplo, e o açúcar mascavo e o mel nessas situações.
E todos eles são açúcar. Não é porque a gente vou pegar o açúcar que é aquele branquinho, trocar pelo mascavo que eu posso tomar assim, porque ele não é assim na questão do. Ele vai aumentar o açúcar no sangue de qualquer jeito. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com essas situações. Evitar industrializados e tudo mais. Não é deixar de comer, mas a gente vai evitar para ter uma rotina mais saudável. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque exatamente como o Alec falou, não é você parar de comer tudo, né? Até porque um alimento não vai definir você ficar descompensada, né? Sua diabetes ficar totalmente compensada. Na verdade, é um equilíbrio, né? Desde quando você acorda até ir dormir, são as suas escolhas de alimentação diária. Então, não é um alimento isolado que vai fazer piorar. E é por isso que eu pergunto para vocês duas, tanto a dona Gessileia quanto a dona Solange, o que mais impactou na vida de vocês em relação à alimentação? Qual foi a mudança alimentar mais difícil para vocês quando vocês descobriram que era diabética? A minha foi tirar a farinha, o pão e o açúcar. Aí Já ficou difícil, né? A gente come todo dia. Come todo dia, mas a senhora retirou tudo? Não, eu tirei aos poucos, né? Agora eu já não como mais pão, já passei a comer torrada. Entendi. A farinha eu já tirei. Aí o açúcar ainda tô usando ainda. Entendi. Não tirei totalmente não. E a senhora, dona Solange? Olha, o choque maior na alimentação que eu tive foi camarão com açaí, camarão com café. Porque meu marido, ele é pescador, então ele ia quando é tempo de camarão, que tem, por exemplo, nessa época, dá uma quantidade maior. E ele ia para a beira, ele trazia muito camarão, ele trazia no balde, e aí ele fritava ele mesmo, aquele no bafo, né, que frito é no óleo, né, aquele camarão no bafo, então ele fazia aquele camarão todinho, aí deixava lá tampadinho, aí a gente tomava camarão com café, no almoço a gente tomava camarão com açaí, à noite a gente fazia um omelete de camarão. E aí o médico, quando eu fui conversar sobre a minha alimentação com a nutricionista, ela disse assim, a senhora, para comer 5 camarão, a senhora tem que substituir um almoço. Aí eu olhei para ela e disse assim, para quem está acostumado a passar o dia inteiro comendo camarão, eu prefiro não comer. Porque para mim comer 5 camarão, que não vai encher minha barriga, e ainda substituir um almoço, eu prefiro ficar sem um camarão. E o açaí, na orientação que me passaram, que eu tinha que tomar ele como suco. Então, qual foi a situação? Eu deixei de tomar açaí, porque na minha família, a tradição do açaí é a minha irmã bater, aquele açaí do grosso que tu coloca a colher e ele Ela fica em pé. E aí deixa na mesa, aí traz farinha, traz o assado, traz o frito, fica, todo mundo que chega toma, come do jeito que quiser. Então foi difícil, é uma né? tortura muito grande, entendeu? Porque até hoje a tradição continua, porque a família toda é diabética, mas nem todo mundo, né? Então, segue a orientação. Ainda bem que é por época, né? Porque se fosse todo dia, a gente já não estava mais aqui. Inclusive, isso eu ia até perguntar pro Alec, né? Na verdade, ele comentou um pouco no início sobre os tipos de diabetes. Eu não sei se vocês foram orientados quando vocês descobriram que existem vários tipos de diabetes. E vocês também falaram que na família de vocês, os pais, irmão, todo mundo já era diabético, já tinha uma história. Então, Alec, pensando nisso, podia falar um pouco pra gente sobre as diferenças do diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, né? E quais são as formas mais frequentes de ocorrer em determinada população? Como a minha amiga falou, existem diversos tipos de diabetes, não só esses que a gente falou aqui, mas esses são os principais que a gente vê no dia a dia. A diabetes tipo 2 é a que as senhoras têm. É uma diabetes que vai começar porque vai desenvolvendo o corpo, que a gente fala que é a resistência insulínica, ou seja, a gente produz a insulina, mas o corpo, por diversos motivos, vai começando a não aceitar tão bem. É como se a chave não estivesse encaixando direito. Agora, então, ela é mais comum de acontecer, geralmente mais de 40 anos, muito mais comum em pacientes mais idosos, e existe a diabetes que já é a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é aquela que a gente vê geralmente em crianças. Significa que, desde o momento que elas nasceram, elas foram desenvolvendo, elas não produzem direito a insulina. Então, na outra vez, como se a chave não estivesse encaixando, agora não tem nem a chave. Por isso que ela é uma diabetes que ela é mais difícil de controlar, ela é um pouco mais complicada, até porque ela acontece numa idade muito jovem. Mas é interessante falar aqui que
Por mais que eu tenha falado que a diabetes tipo 2 é mais comum em idosos e a tipo 1 é mais comum em crianças, como atualmente a obesidade infantil está crescendo muito, as crianças estão muito acima do peso, acontece da gente ver às vezes uma criança que tem uma diabetes tipo 2, porque é uma criança obesa, porque é uma criança que não pratica exercício, que tem uma alimentação completamente inadequada. Então, assim, é mais comum, mas também a gente pode observar. E a gestacional é aquela que ela acontece durante o período da gestação, então ela é um período limitado que vai ter essa alteração, inclusive a quantidade de açúcar a gente até vê de uma forma diferente porque ela acontece por uma alteração da gestação. Geralmente, quando acaba a gestação, ela pode até resolver. Claro que uma pessoa que teve diabetes na gestação, ela tem mais risco de desenvolver diabetes no futuro, mas geralmente tende a resolver naquele período. E outra coisa importante que a senhora até falou, que a sua família tem muito diabetes e tudo mais, tem diabetes tipo 2. Como eu falei, existem muitas causas para diabetes. Não é só a questão familiar, mas se a gente tem alguém na família que tem diabetes, a gente tem muita chance de ter. Mas a falta de exercício físico, a alimentação inadequada, a falta de atividade física, tudo isso, a pressão alta, o colesterol alto, tudo isso vai causando uma síndrome que faz com que seja mais fácil ter diabetes. Então, quer dizer que se eu tenho alguém na família que tem diabetes, eu sou condenado a isso? Não, se eu tiver um estilo de vida saudável. Agora, se eu não tiver um estilo de vida saudável, eu tenho mais chances de ter do que alguém que não tem ninguém na família. Isso é importante. E é por isso que, falando sobre isso, né, geralmente quando a gente tem o diagnóstico de diabetes, muito se fala sobre os medicamentos que tem que tomar todo dia, que não pode esquecer, ficar verificando a glicemia, você vai no posto, fazer os exames de sangue, ou até mesmo compra a glicemia capilar, o aparelhinho, deixa em casa para ter aquele controle, né, mais domiciliar mesmo. Mas é mais difícil, na verdade é menos comum a gente verificar pacientes que fazem o tratamento de forma geral, como o Alec explicou. Que quando a gente fala de diabetes, não é só o tratamento medicamentoso, mas tem também o estilo de vida. Mas eu quero saber agora de vocês, sem mentir, se vocês conseguem colocar atividade física na rotina de vocês. Se vocês conseguem fazer uma caminhada, uma academia, um aeróbico. Vocês conseguem? Eu ainda não consegui ainda colocar ainda em prática bem. Já fiz só um pouco de aula de dança, que eu fui para aula de dança. Oh, é ótimo. Aí, mas só que o projeto acabou, quando eu estava já bem querendo dançar mais, aí acabou o projeto. Aí eu parei, dei uma parada. Mas se Deus quiser, diz que ia voltar, aí já quero voltar também. E caminhar. Importante. Minhas colegas passam a noite, bora caminhar, Jacileia. Aí, tá bom, amanhã. Aí estou tentando fazer isso. Bom a senhora aí. Uhum. E a senhora, dona Solange? Olha, quando eu descobri e essa coisa começou a me acompanhar, eu fiz muito. Não vou te mentir, a minha sobrinha disse. Mas ultimamente, como a gente está passando por umas situações, eu não fiz não. Mas aí uma coisa que eu sempre falo para minhas filhas, eu tenho uma bicicleta. E geralmente eu ando na bicicleta. Eu digo, se eu não me obrigar a me carregar, uma hora eu não vou conseguir. Se eu tô tempo, tem moto? Tem, mas aí deixa eu ir na bicicleta, porque aí eu vou fazendo. Não é o adequado, tem que fazer todo dia. Mas de vez em quando eu tenho que estar me movimentando. Aí, por exemplo, quando eu vou para Belém, como Belém ela é tipo uma coisa assim, que a gente tá aqui nessa rua, e se a gente pegar um ônibus, a gente vai dar uma volta lá, mas se a gente for caminhando daqui para ali, algumas quadras a gente já chega. Então, geralmente em Belém eu ando mais do que aqui na ilha. Eu calço alguma coisa confortável, aí eu vou caminhando, porque aí quando eu saio para lá, já vou sem pressa. Eu já converso aqui com o meu cérebro, a gente vai sem hora para voltar. Eu tenho até 7h30 para voltar. Então a gente vai dar uma caminhada, vai dar uma olhada e tudo. Então, geralmente, quando eu vou para lá, eu caminho mais. Mas tem academia agora aqui só de mulher, tem academia de homem e mulher, então é uma questão mesmo assim da gente querer. Eu penso assim que como a diabetes, a depressão, ela é escrota. Porque da feita que já começa ali na tua cabeça que tu não precisa, ou que tu não... pra que tu vai fazer isso? Tá doente mesmo, tu tá tomando isso mesmo, tu tá fazendo isso mesmo. E a gente pensa que é brincadeira. Ou tem gente até que diz que é uma coisa que... depressão é pra quem não tem o que fazer, não é.
Assim como o teu cérebro te levanta de manhã para fazer um monte de coisa boa, se tu estiver bem, ele te levanta de manhã, se tu não tiver, ele te levanta de manhã para acabar contigo. Então, dependendo muito de como está o teu humor, como está a tua relação contigo mesmo, como está o teu desempenho com a mente, aí tu vai definhando. Então, é uma coisa assim que eu fico pensando, né? Ultimamente eu tenho feito o seguinte, eu digo para minhas filhas assim, olha, eu fiz 50 anos, 10 anos eu vou fazer tudo que eu não fiz. Mentira, porque eu fiz muita besteira, mas eu tentava fazer. Mas ela ainda diz assim, eu acho bom mesmo, que é conhecer alguns lugares que eu não fui, Sim. fazer, e eu gosto muito de dançar, como a colega falou, mas aqui só tem festa, dessas festas mesmo assim, que é pesada, né, então, e eu não sou de ficar muito assim, ter muita bagunça, e eu sou mais Sim. quieta, mas eu gosto, quando eu encontro um cavaleiro bacana, bora dar uma dançada, bora, 2 horas para mim é o suficiente, né, eu volto para casa, vou dormir. Mas como a dona Jéssica falou, tem gente que faz a caminhada, é importante também fazer o acompanhamento Pois como é, um mas todo, aí dá né? uma caminhada aqui na Ilha de Cotijuba. É. Bora comigo caminhar uma hora. Venho lá da Cidade Nova de Belém para caminhar Tem com a lugar na senhora. ilha que tu nem consegue passar, minha irmã, que o buraco já tá de um lado pro outro, precisa de uma rabeta. Aí eu... Mas tem exercício em casa. Hoje em Eu dia a senhora sei. tem celular, a senhora tem Não, acesso ao YouTube, que eu a tô senhora dizendo- pode fazer aeróbico em casa eu tô mesmo, sem sair da sua Eu casa. tô dizendo o seguinte, a gente, o ser humano é terrível, não importa o que você diga, ele sempre vai inventar uma desculpa É. para não fazer. Mas então o nosso não é papel- que eu tô te dizendo que é de verdade, eu tô sendo irônica, vem caminhar comigo no Só que o nosso papel é ele orientar. Aí se a senhora vai sei. fazer ou não, já é a senhora. A gente sempre fala pro Verdade. paciente que o diagnóstico, ele não determina quem a pessoa é. Com certeza. Mas quem vai determinar é a própria pessoa. Da forma como ela aceita. Se ela, assim, verdade. vamos dizer, se entrega a doença, não faz o tratamento medicamentoso, não segue as orientações, aí não tem como a gente ajudar. A gente fala, aí se a pessoa quiser seguir, fica a critério dela, né? É por isso que o nosso papel, quanto profissional da saúde, é orientar, não obrigar. É conscientizar, é falar, esclarecer e, né, É verdade. explicar para o paciente como ele tem que fazer. Inclusive, a senhora falou no início sobre quando a senhora descobriu, a senhora começou a tomar muito chá, muitos medicamentos, eu acho que a senhora também, né? Também, Que aqui na muito Ilha de chá. Cotijuba é muito forte isso. E eu pergunto pro Alec, existe cura para diabetes e existe chá que realmente a gente pode substituir o medicamento? Essa é uma pergunta interessante. Primeira coisa existe cura para diabetes? A resposta mais direta seria não. Algumas pessoas já até perguntaram assim, fulano tinha diabetes, aí fez exercício físico, melhorou. Realmente, às vezes, controla a glicemia. A gente pode ter pacientes que tem o que a gente fala que é uma remissão. Mas é interessante que a gente saiba que a gente nunca vai estar 100% curado daquilo. Pode voltar a alterar o açúcar, pode voltar. Então, é uma doença que a gente considera uma doença crônica. No momento que a gente tem o diagnóstico de diabetes, a gente sempre vai ter que ter esse cuidado com a diabetes. E essa questão do chá também é interessante. A gente participou de outras conversas aqui que falaram, inclusive da chá de canela, chá da pata de vaca, entre várias coisas. E é interessante falar que, por mais que a gente veja realmente que alguns chás eles têm uma ação que a gente fala que diminui o açúcar no sangue, nenhum deles é de fato estudado, é fechado para dizer que pode fazer um tratamento. Então é muito perigoso a gente trocar a medicação pelo chá. Até porque qual é um problema do chá? É que como não tem estudos, como é que a gente vai saber qual é a dose? Como é que a gente vai saber o que mais está fazendo no nosso corpo? O medicamento, vários estudos já foram feitos, a gente sabe o quanto tem que tomar, de quanto em quanto tempo tem que tomar. Então, assim, por mais que o chá possa ajudar, a gente sempre tem que ter esse cuidado, a gente nunca pode trocar a medicação por isso. E sempre que, assim, olha, eu não quero deixar de tomar o meu chá, mas eu vou tomar um remédio. A gente sempre tem que conversar com o nosso médico para ver certinho, para alinhar. A gente sempre faz a questão de que vocês decidem a saúde de vocês, a gente está aqui para ajudar. Então a gente precisa saber o que está sendo feito, se a senhora vai tomar, se vai parar de tomar. Tudo bem, a gente nunca vai estar aqui para julgar de fato. Mas essa é a questão, a gente não tem uma comprovação para saber, por isso que é perigoso. A gente até teve situações de pacientes que tomaram da pata de vaca e baixou muito e ficou passando mal, foram situações Chega que até são a desmaiar. delicadas, desmaiar. Então, é uma situação bem delicada, que ela errou a dose, assim, que falaram para ela colocar demais. Aí como é que vai saber? Cada E corpo é um aí, corpo. aí toma
medicamento, toma um chá e acaba que ele faz um quadro que a gente chama de hipoglicemia e o paciente chega a desmaiar. Aí não consegue nem entender o que está acontecendo, né? E falando um pouco mais do diabetes, a dona Vicene, ela pode falar pra gente também um pouco sobre a experiência dela. Ale, que eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre as complicações, né, que estão atreladas à diabetes. Infelizmente, a dona Gicileia teve essa complicação, então tu podia explicar um pouquinho mais e eu queria que a dona Gicileia depois complementasse sobre a experiência dela. Como eu falei, o açúcar no sangue, ele tá lá, esse aumento, claro que não vai ser de uma hora para outra, esse aumento durante muito tempo, quando ela está descontrolada, quando a gente não faz acompanhamento correto, geralmente esse açúcar alto no sangue, ele começa a prejudicar vasos, que são os vasos que levam o nosso sangue. Então, geralmente, os órgãos do nosso corpo, que são dependentes desses vasos, eles começam a ficar prejudicados, como, por exemplo, o rim, como, por exemplo, os olhos e como, por exemplo, os nervos. Então, o que aconteceu com a senhora, existe uma condição que a gente fala que é o pé diabético, que é uma condição muito frequente, que a gente tem que ter muito cuidado, que como ele vai afetando os nervos, as pessoas elas começam a perder a sensibilidade, elas não sentem mais tanto o pé. E isso, além de ter vários riscos, como tem pacientes que têm risco de queda, quando tem lesão, quando tem um machucado, às vezes a pessoa não sente. E não só isso, mas a diabetes descontrolada, esse açúcar descontrolado também dificulta a cicatrização. Então a ferida não fecha e a gente também não está sentindo essa ferida. Por isso que tem esse problema, esse cuidado que a gente tem que ter, essa avaliação constante de fazer os exames, os acompanhamentos. No rim também pode prejudicar a filtração, na visão, dá o que a gente fala que é a retinopatia diabética, que vai alterando a nossa visão. Então são vários cuidados que a gente tem que ter. Dona Solange, a senhora falou que até falou que é um pouco de masoquismo, né, ter diabetes. Como que foi para sua família a senhora receber isso? Mudou a alimentação da família? Ou não, a senhora faz a sua comida separada? Quais foram as dificuldades que a senhora encontrou? E dentro do SUS, o papel da CS, o papel da unidade de saúde, ele ajudou a manter o tratamento? Olha, em casa, como era eu que cozinhava o que eu podia comer e quem quisesse comer, que comesse. Assim, na unidade de saúde, Dr. Roberto e a Renê, que era uma estudante nutricionista, eles dois fizeram um acompanhamento com... Eu passei 5 anos fazendo porque eu estava obesa. Eu pesava 90 e alguns quilos. E aí ele me deu uma meta. Em 3 meses eu tenho que perder 10 quilos. E aí não existe isso na tua cabeça. Você não consegue reeducar a tua cabeça, conversar, porque eu não consegui. Toda vez todo mundo ia, conseguia baixar meio quilo, 1 quilo, aí eu não conseguia. Eu ainda ganhava. E aí ele brigava comigo. Se tu só fizer dieta e não fizer exercício, tu consegue. Aí doutor, o que eu ganhei em 40 anos, eu não vou perder em 3 meses. Eu tenho que primeiro conversar com o meu cérebro, com o meu corpo, e fazer todo o processo, porque eu sempre fui assim. Mas hoje em dia eu consigo manter, por exemplo, eu tô com 77 quilos. Entendeu? Então, eu não consigo, eu tento manter do 80 para baixo. Sim, sempre ficar ali para não passar. Para não passar. Eu sei que ainda não tá bom, porque para a minha altura e pro meu lá todo aquele negócio que eles calculam, ainda não é o que é o correto, mas aí já nunca mais passou de 80 para 90. Busca controlar, entendeu? né? Então, eu tento fazer o máximo que eu posso. Por exemplo, eu passei a comer semente, uma coisa que eu nunca tinha comido na vida. Porque eu nunca vi passarinho morrer de infarto, né? O que me convenceram a comer a semente foi isso. Olha, já viu passarinho morrer de infarto? Não, então é bom. E aí até hoje eu compro chia, eu compro a linhaça, então eu coloco isso na minha alimentação. Entendi. O açaí eu já não como mais com farinha, eu já só faço um suco de sovro lá mais um pouquinho e eu tomo com a comida. Já evito comer farinha. Tem dia que eu tô doida, eu preciso comer farinha, ou eu como pão, ou eu como tem que ter alguma coisa, porque parece assim que o meu corpo fica maluco.
Mas assim, não é todo Mas a senhora dia. tenta, né, Não é todo controlar. dia. Então, durante 7 dias, eu consigo manter um quadro assim mais... Porque eu fiz esse tratamento com eles, eu descobri que toda a parte de legume que está debaixo da terra é carboidrato. Então, numa refeição, eu também tinha que escolher. Não pode arroz, feijão, macarrão e tem que ter salada e eu escolher uma proteína e um carboidrato. E aí, para quem comia tudo de uma vez, ainda mais o açaí do lado, aí é complicado. Mas ainda bem que a senhora, né, a gente descobriu. tem uma cultura muito assim estável, né? Principalmente paraense, tem uma culinária vasta, que aí a gente se lasca. A Mas gente começa a tomar o açaí com farinha, o Isso. camarão. Dona Gessileia, a senhora falou, né, sobre o seu acidente, o Alex explicou sobre as complicações. E quando aconteceu com a senhora recebeu uma orientação, a explicação como ele falou? Como é que foi para a senhora isso? A explicação, não recebi, assim, explicação do meu acidente. Por causa que foi aí que foi descoberto, né, que eu tinha diabetes, quando eu furei. Mas que eu não sabia disso aí, porque o médico falou assim, porque se eu quando furei o pé, eu não fui logo na unidade de saúde. Aí depois que começou a inflamar, que eu já procurei. E aí já estava demais, aí fizeram a raspagem. Aí já perdi os 2 dedos. Aí foi complicado isso que só. Entendi. Aí só quando a senhora se deu conta, mas hoje em dia a senhora mantém os cuidados? Sim, com certeza. Aí troquei de sandália, tudo, por causa que eu dava muita topada. Aí não pode machucar mais o pé, não pode nem me ferir. Aí tem todo esse cuidado agora. Questão da unha também, ter o alicate Uhum, próprio, é né? Ter verdade. cuidado com Muito unha inflamada, não fazer unha em qualquer lugar. Isso. Né? Então a senhora já está bem orientada. Já estou bem orientada nessa parte. Graças a Então, Deus. para encerrar o nosso podcast de hoje, eu queria que a dona Solange Gessileia. deixasse uma mensagem para todos os pacientes que são diabéticos aqui na ilha. O que vocês consideram mais importante? Uma mensagem breve. Isso. O que eu considero mais importante de deixar assim é que antes de amar a família, antes de amar os filhos, o marido, qualquer um, tem que amar a si próprio. Porque a partir do momento que você ama você mesmo, você vai procurar se tratar mais, vai procurar cuidar mais de você, vai procurar ter tempo para você, porque ser mãe, ser mulher, ser mãe é bem complicado, porque tudo está na frente. O filho tem que comer, o filho tem que ir para a escola, tem isso, tem aquilo, mas se você não tirar um tempo para você, para se cuidar, você não vai ter nenhum momento adiante com os filhos, nem com o marido, nem com ninguém. E a diabetes ela é muito ingrata. A gente não morre da diabetes, a gente morre de falência, infelizmente. E aí, a partir você vai quando você espantar, você não consegue mais sobreviver. Então, tem pessoa na minha família que já está cega, tem pessoa na minha família que teve a diabetes na gestação. E é muito complicado. Diabetes não é fácil para ninguém e antes de aumentar essa questão no seu corpo, faça a caminhada, faça exercício, coma bem, esquece o refrigerante da sua vida. Não estou fazendo propaganda nenhuma de refrigerante, mas o refrigerante é a pior praga que existe na vida do diabético. Então, é uma coisa assim que são coisas que a gente pode fazer no dia a dia que pode melhorar, entendeu? Isso. Então, que a gente possa ter essa força e essa fé. Obrigada, dona Solange. E agora, dona Gessileia, deixe seu recado aí para a comunidade. É que a pessoa procure mais, se cuidar, né? E se amar também, que essa doença é uma praga, ela vai matando a gente aos poucos, sem a gente perceber. Então, que a pessoa procure se cuidar, melhorar mais a alimentação e que eu quero ver ainda minhas filhas todas formadas ainda. Se Deus quiser, já consegui ver 2. Falta só a última a ser formada. Então, é isso que eu deixo, que se ame mais, que se cuide mais e eu vou me cuidar também. É isso mesmo. Alec, deixa teu recado aí, pessoal. Bom, eu achei muito interessante essa questão do autocuidado, de valorizar. E eu acho que vocês já falaram muito bem sobre isso. Eu ia falar só sobre fazer esse acompanhamento, sempre procurar
no médico, a gente sempre está aqui para cuidar da vida. Então a gente nunca pode tratar a doença só quando ela já está lá, quando a gente já está complicado, quando a gente já está com sintomas. A gente também tem a prevenção, é a nossa função prevenir. Então a gente precisa estar fazendo esse acompanhamento regular, mesmo sem estar sentindo nada. Porque quando a gente foi procurar, depois às vezes pode ser tarde. Então, a mensagem é essa, esse autocuidado também vai depender dessa relação. Então hoje a gente encerra o nosso primeiro episódio, o nosso podcast. Venho agradecer a presença da dona Gessileia, da dona Solange e do meu colega Alec, que também faz parte do projeto Afirma SUS. E aqui na nossa conversa a gente verificou que diabetes ela não te define como pessoa, né? Não é um diagnóstico que vai te definir. A gente viu como é importante a mudança do estilo de vida, o tratamento medicamentoso, buscar orientação, buscar entender, né? Se cuidar, o autocuidado ele é muito importante também. E é por isso que eu espero vocês no próximo episódio. Curta, comenta, compartilha as nossas redes sociais, @AfirmaSUSBelém. Gostaria de agradecer a Prograde, a Proex e a todos que assistem ao nosso canal, nosso podcast, no nosso Spotify. Então sigam as nossas redes sociais. E é isso, espero vocês no próximo episódio.